E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Vamos continuar então os nossos estudos de fundamentos do desenho. A gente tinha encerrado aqui, tinha terminado de falar sobre quadrado, retângulo, alguns polígonos, falando aqui de um personagemzinho bem quadradão e das características que o quadrado vai trazer pra gente. Hoje então eu quero começar a falar aí de outra coisa. Eu quero começar a conversar com vocês a respeito de triângulo, pirâmide, cone e um pouquinho de cilindros. Nossa, mas por que tanta forma, né? Como assim? Bom, vamos para aquela diferenciação básica que a gente sempre faz então. Quando eu falo de triângulo, eu estou falando dessa figura bidimensional que tem aqui três arestas, certo? Ela pode estar bem divididinha assim, em ângulos iguais aqui na base, um pouquinho mais comprida ali em cima. Eu posso brincar com outras características desse triângulo, posso distorcer bastante também esse triângulo. Enfim, o triângulo ele é uma figura, né, que diferente ali do quadrado e do círculo, que não vai variar tanto assim, né? O quadrado ele já vira um retângulo, o círculo ele começa a virar um oval, o triângulo a gente vai fazer aqui 1 milhão de coisas, né? E a gente pode até sobrepor esses triângulos para desenvolver outras imagens. Enfim, então quando eu falo de triângulo, eu estou falando dessa figura bidimensional. Quando eu falo de pirâmide, eu estou falando o quê? De uma base que ela pode ser sim triangular também. E eu vou ter um encontro aqui em cima, né, das arestas. Então é uma figura tridimensional, ou ela pode ter uma base também quadrada. Então vamos usar aqui o exemplo da base quadrada. Tenho isso, isso, isso e essa outra aresta saindo aqui de trás que a gente não consegue enxergar, certo? Então aqui eu estou falando de uma pirâmide. Então a pirâmide ela vai ser podemos dizer, né, de certa maneira, assim, esse triângulo tridimensional. Só que a gente não para na pirâmide, porque essa base ela pode ser também redonda. E quando a gente fala dessa base redonda, a gente está falando de um cone. Mas olha que interessante. Esse cone, essa pirâmide também, a gente pode desenvolver de uma maneira que a forma que eu julgo, a forma que eu analiso e que eu preencho ou não as bases dessas figuras modificam totalmente a maneira como eu vou enxergar. Quer ver? Se eu apago essa linhazinha aqui, apaga, vocês conseguem perceber um cone visto de cima. Por que visto de cima? Porque a gente consegue enxergar bem toda essa figura aqui do cone e a gente percebe a circunferência da base do cone voltada para baixo. Mas, e se eu tenho isso aqui, ó? Vamos desenhar aqui de novo, aumentar o meu pincel e colocar um preenchimento aqui. Olha só, o que acontece? Eu tenho a percepção do cone, ficou até um pouquinho escuro demais. Vamos... Tá, deixa assim mesmo. Olha só, eu tenho a percepção do cone como se eu estivesse olhando ele de onde? De baixo. Então, a gente consegue, conforme a escolha também que a gente dá aqui, de preencher ou não, de colocar uma sombra ou não, causar essas diferentes impressões a respeito de como a gente está visualizando essa figura. Então, ali ficou esse cone que a gente vê de baixo, né? Vamos fazer aqui o cone que a gente vê de cima. Tá? Aqui. Reparem que para fazer essa base, eu não pego e faço isso aqui, né? Eu não desenho essa linha e essa linha. Primeiro eu faço a estrutura mesmo, eu desenho isso aqui. Porque assim eu evito que essa quina fique desse jeito, ó. Ficar esse ângulo reto aqui fica meio estranho. O que é o ideal? Que eu tenha uma passagem
muito mais delicada. Uma passagem que ela realmente seja aqui, ó, mais curvilínea, inclusive na hora de unir aqui esses pontos, ficando um pouquinho mais dessa maneira do que dessa maneira dura aqui. Isso a gente pode evitar fazendo a base sempre assim, ok? Bom, por que eu falei que eu também conversaria com vocês a respeito de cilindros? Porque quando a gente pensa no cone, a gente está falando muito de um cilindro, né? Então, quando a gente pensa em cilindros, a gente está pensando nessa figura aqui. E aí, para o cilindro, vai acontecer a mesma coisa ali do cone que a gente estava falando. A maneira como a gente representa as bases do cilindro muda a nossa percepção. Então, por exemplo, se eu fizer aquele mesmo preenchimento aqui, parece que eu estou vendo esse cilindro de baixo. Agora, se eu não tenho esse preenchimento aqui, mas se eu tenho, por exemplo, aqui, parece que eu estou vendo de cima. Então tem como a gente direcionar o olhar da pessoa para fazer isso aqui, para a gente conseguir criar a impressão desejada a respeito de volume, a respeito de tridimensionalidade. Lembrando que o cilindro, ele tem aquela questão que a gente já tinha falado, né? Das ovais, quando a gente estava falando especificamente delas, de ser composto dessa maneira. Da gente lembrar que ele funciona assim. Então, por exemplo, se eu tenho um personagem que o braço dele é um cilindro, e isso vai acontecer muito, vamos supor que isso aqui é a estrutura no começo aqui do braço de um personagem. Se eu vou desenhar a manga, eu não vou desenhar a manga do personagem reta. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa manga assim. Eu vou dar a curva aqui que ela deve ter conforme o formato desse cilindro que é o braço do personagem. Se ele tem aqui uma textura na camiseta, por exemplo, uma camiseta que tem aqui esses tracinhos de um lado para o outro, eu também vou deixar como mais curvadinho, ok? Então, a gente precisa entender essas figuras sempre como essa questão tridimensional, por isso que era importante a gente falar antes da esfera, antes do quadrado, e depois chegar nesse triângulo que mistura com o quadrado, vira uma pirâmide, que mistura com uma esfera, com um oval, vira um cone. E da mesma maneira que eu aplicava os pontos de fuga ali para os polígonos, eu posso trazer esse ponto de fuga também para o meu cone, para a minha pirâmide. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Puxa aqui meu ponto de fuga. Vamos supor que isso aqui então é a base do meu cone, que pode ser algum projétil, que pode ser também a ponta de um foguete. E olha só como a gente vai gerar aqui essa impressão de perspectiva, ok? O mesmo funcionaria para uma pirâmide. E, é claro, eu também posso fazer o contrário. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, os pontos de fuga bem simplesinhos. Qual que é a grande questão aqui? Quando eu tenho esse cone vindo na nossa direção, ele só não vai acompanhar totalmente o ponto de fuga, porque senão ele vai virar um retângulo. Então eu preciso conseguir trabalhar aqui com o comprimento correto, ver em que momento eu vou fechar isso aqui. Então tem que estar atento a essas questões. Assim como se às vezes eu faço esse cone um pouquinho mais voltado aqui pra gente, eu vou ver a pontinha dele aqui, se ele estiver mais inclinado na nossa direção. E posso até conseguir ver um pouquinho aqui, ó, de uma outra parte
da lateral dele, que na verdade ele não tem bem assim uma lateral, né? O cone, como a base dele é esférica, ele vai seguir aquele padrão de ter uma única face em toda a volta do cone. E, só lembrando vocês, a gente pode então ter também esse cone que se afasta. E aí cabe o bom senso da gente não deixar isso aqui muito comprido. Afinal, ele está afastando, ele está em perspectiva. Então, para um objeto que está se afastando da gente, eu tenho a impressão dessa ponta dele ser muito comprida ainda, quer dizer que provavelmente esse cone ele é gigantesco. Para encerrar, a respeito dos cilindros, uma dica que eu acho bem importante, um estudo que eu acho bem importante que vocês façam desde agora, é imaginar esses cilindros em perspectiva. Por que os cilindros em perspectiva? Porque a gente vai usar muito isso aqui para colocar um braço em perspectiva, para imaginar algum objeto também em perspectiva, para imaginar uma série de coisas que a gente vai desenhar no dia a dia com alguma perspectiva. Muitos desses elementos vão estar baseados no cilindro em perspectiva. Então, como que eu faço isso? Eu começo ele menorzinho, né? Eu desenho a base, ele é menor, e eu vou ampliar ele para cá. E se ele está em perspectiva, eu consigo muito provavelmente ver aqui no pedacinho. Então, vou tentar desenvolver vários desses, vou brincar aqui, ó. Ele pode começar se afastando da gente para depois se aproximar novamente. Então, a partir do momento que eu faço isso primeiro, né, eu estou afastando ele, e aí a hora que eu deixo de diminuir aqui o volume desse cone, né, que eu volto a deixar ele um pouquinho mais largo, eu estou aproximando novamente ele. E aqui eu tenho algo que poderia ser, por exemplo, a alça de alguma coisa, que poderia ser a cauda de algum bicho. Então, brincar com esse uso de perspectiva do cilindro pode ser bastante útil, ok? Pratiquem bastante essa perspectiva dos cilindros, tentem usar o pontinho de fuga com os cones. Lembrem que quando a gente fala do cilindro, tem essa questão de como a gente vai colocar a percepção da pessoa a respeito disso, se a pessoa vai estar enxergando de baixo ou de cima, que todo elemento que se encaixa num cilindro, né, e em um cone, ele tem que seguir essa ideia ovalada aqui, tem que seguir a base. E também brinquem aqui com as pirâmides e com esses triângulos bidimensionais, ok? E por hoje é isso aí. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.